Oi, aqui é a Karina Dessu E hoje nós vamos conhecer o SCP-096. Mas primeiro, vamos descobrir o que é a Fundação SCP. A Fundação SCP é uma organização secreta fictícia responsável por capturar e examinar diversas criaturas e objetos paranormais e sobrenaturais, chamados de anomalias ou SCPs, que não podem ser explicados pela ciência. Se essas criaturas forem deixadas fora de contenção, podem representar uma grande ameaça para os seres humanos. A sigla SCP vem do inglês e em português seria traduzido para proteger, conter e manter seguro. Existem 3 grupos principais para classificar os SCPs. Seguro. SCPs que são muito fáceis de conter ou que não precisam de muitos recursos para serem contidos. Isso não significa que o SCP seja inofensível, apenas simples de conter. Euclídeo. SCPs que exigem mais recursos para serem contidos ou onde a contenção nem sempre é confiável. Keter. SCPs que são muito difíceis de conter ou que ainda não foram contidos. Isso não significa que o SCP seja perigoso, apenas difícil de conter. Agora, vamos conhecer o SCP-096. O SCP-096, também conhecido como o Cara Tímido, é uma criatura humanoide medindo aproximadamente 2,38 metros de altura. A criatura mostra ter pouca massa muscular, sugerindo uma leve desnutrição. Seus braços são desproporcionais com o resto do corpo, com extensão aproximada de 1,5 metros cada. Sua pele é pálida e não há nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula do SCP-096 pode abrir até 4 vezes mais em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes à de um ser humano, com exceção dos olhos, que também são brancos. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. A criatura também não mostra nenhuma função cerebral superior, além de localizar suas vítimas. Normalmente, ele é extremamente dócil e gasta a maior parte do seu tempo olhando para a parede dentro da sua cela. No entanto, quando alguém vê o rosto do SCP-096, seja diretamente ou por meio de fotos ou vídeos, ele irá entrar em uma fase de sofrimento emocional, e então vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a chorar e gritar. Cerca de 1 ou 2 minutos depois, o SCP-096 começará a perseguir a pessoa que viu seu rosto, até finalmente matá-la. O SCP-096 é incrivelmente forte, extremamente rápido, tem ossos inquebráveis e tem a capacidade de se regenerar até mesmo de ferimentos mais graves. Ele também é capaz de detectar suas presas a longas distâncias. O SCP-096 é um monstro incrivelmente poderoso e aterrorizante, quase invencível. Sua habilidade mais notável é o poder de sempre saber se alguém viu o seu rosto. Ele sempre saberá quem é ou quem são essas pessoas e irá persegui-las incansavelmente até que morram. Aqueles que cruzam o caminho dessa criatura dificilmente escaparão com vida depois de verem o seu rosto.